Fala galera, beleza? Rodrigo Melani, vamos mais uma dicasinha de física para a sua provinha do PAIS 1. Acompanha comigo na tela que a gente vai ver como é que funciona o seguinte hoje. A gente vai falar sobre gravitação universal e a gente vai falar de satélites geoestacionários, tá certo? Como é que eles funcionam? Vamos pegar uma questãozinha que caiu na sua prova do PAIS, subprograma 2010, a primeira etapa. Ele colocou lá uma situação, ele falava sobre um texto sobre esse tipo de satélite, esse CBRS aí. Ele falava assim na questão, suponha que esse satélite se encontre em órbita, em um ponto sobre a linha do Equador da Terra, à mesma altura de um satélite geoestacionário, mas girando em sentido contrário ao de rotação da Terra. Nesse caso, esse satélite é um satélite geoestacionário. Eita, esse item, senhores, é um item do tipo A, que você tem que marcar o certo ou errado nele. Como que a gente vai analisar essa questão? Para o satélite ser geoestacionário, eu coloquei aqui um gifzinho para a gente analisar isso. Há algumas condições para ele ser considerado um satélite geoestacionário. A primeira situação é ele estar na linha do Equador, sim, porque só é possível haver satélites geoestacionários que estejam posicionados sobre a linha do Equador, porque não é possível colocá-los em outras que não sejam na linha do Equador da Terra, e ele precisa do seguinte, ele deve girar no sentido de rotação da Terra. Uai, Rodrigo, mas por que isso deve acontecer? Porque acontece da seguinte forma, como está sendo mostrado aí nesse GIF, enquanto a Terra está girando, o satélite se mantém na mesma posição em relação à superfície. Então, olha só o que está acontecendo. Esse satélite está bem próximo, inclusive, do Brasil. Se você olhar aí nesse planeta Terra, você vai perceber que ele está próximo do Brasil. Está entre o Brasil e a África ali, né? Mas ele ainda está na linha do Equador, olha lá. Ele passa ali perto da onde está a linha do Equador. Então ele está girando em torno dele. E ele está sempre em relação à mesma posição. Ele tem que estar parado em relação à Terra. Ou seja, ele tem que estar sempre olhando o mesmo ponto na Terra. Ele deve girar junto. Para isso acontecer, ele deve ter o mesmo período de rotação da Terra, senhores. Ou seja, ele tem que ter o mesmo período de rotação da Terra em torno do próprio eixo. Com isso, a gente tem que entender que o satélite deve demorar 24 horas para dar uma volta em torno da Terra, para que ele fique girando e esteja sempre na mesma posição em relação à Terra. Esse é o nome. Isso significa ele estar geoestacionário. Ele vai estar parado em relação a esse ponto na Terra. Ele não pode girar no sentido contrário à rotação da Terra, como está dito no item. Se ele fizer isso contrário à rotação, ele não está parado em relação a um ponto, né? Ele vai estar girando contrário e ele não vai estar parado, tá certo? O que torna esse item, para nós, senhores, errado. O que está errado aqui no item é dizer que ele vai estar girando no sentido contrário ao da rotação da Terra. Isso aqui está errado. Ó. O item 114, o gabarito dele é errado. Para a gente lembrar, então, satélites geoestacionários, eles devem estar sobre a linha do Equador. O que mais? Ele tem que estar girando no sentido de rotação da Terra. Não pode ser no sentido contrário. Deve ser no sentido de rotação da Terra. E o tempo que ele tem que demorar para dar, que ele deve demorar para dar um giro em torno da Terra, deve ser de 24 horas, que é o mesmo que a Terra demora para fazer um ciclo em torno do próprio eixo, que é o nosso dia, né? O nosso dia terrestre é assim que nós chegamos. Tá certo? Só mais uma informaçãozinha para você levar para a prova. O raio da trajetória do satélite são raios orbitais muito grandes, tá certo, senhores? Esses são raios de trajetória muito grande. São de ordem de 40 mil quilômetros de distância. Até 36 mil quilômetros também é por volta desse valor. São bem altas as órbitas desses satélites geoestacionários. Ok? Com isso a gente fecha essa dicasinha do nosso PAIS, que é bem recorrente na sua prova, questão sobre satélites geoestacionários. E com isso a gente finaliza aqui e espia com a gente as próximas dicas. Certo? Um abraço.